o período colonial, a escravidão faz parte da história do Brasil e da Bahia. Famílias inteiras trabalham nessa condição. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertaria os filhos de escravas. Em seus artigos 1º e 2º, a lei dava aos senhores o direito de decidir sobre o futuro das crianças, que ao completarem 8 anos, podiam ser vendidas ou continuar servindo aos senhores, ou ainda serem entregues a uma associação que poderia alugá-los. Essa teria sido a primeira legislação que se referia às crianças e adolescentes no Brasil. Quando dá umas 6 horas assim, eu tomo um banho, escovo meu dente, boto uma camisa, boto um short e desço pra feira. Pego um ônibus chamado Barra. Me sinto feliz aqui na feira, querendo ter uma casa própria, com um computador dentro. Meu dia eu gasto eu gasto pela casa, compro coisa para dentro de casa, compro um ovo, compro um pão, compro uma carne, compro um short, uma cueca. Eu gosto mais de vir para cá do que ficar na rua, esperando um tempo ruim. Eu prefiro trabalhar do que brincar. Porque trabalhando ocupa minha mente e brincando, fico preocupado com as coisas, esqueço, perdo sandália, perdo uma camisa. Perder uma camisa é um dinheiro para mim que eu posso comprar um feijão, um arroz. É de geração para geração, sabe? Minha avó trouxe meu pai conheceu minha mãe veio, tem eu agora, entendeu? Tem meus filhos também. E agora tá chegando meus bisnetos também aqui pra feira, entendeu? E eu pretendo que meus bisnetos também, breve ele esteja aqui também comigo também. Eu quero alcançar ele aqui na feira também. Essa feira é tudo pra mim, sabe? Foi aqui que minha mãe criou a gente, foi aqui que eu tô criando meus filhos, tô acabando de criar meus netos, tô me sentindo bem aqui. Ah, pra mim ele é tudo na minha vida, porque de meus netos todos, é o único que fica comigo mais aqui na feira é ele. Porque os outros ficavam, mas foi crescendo, a mãe foi tirando da feira, por causa dos problemas que tá tendo na feira, foi tirando, tem um de 15 anos que tá trabalhando, tem 16 anos também que tá trabalhando, entendeu? Tem outro que tem 12 anos, que ele fica em casa pra olhar a outra irmã pra mãe, sai pra vir pra feira também, que a outra vem. Alisson ama, ele pega o carrinho de mão, ele sai, faz frete, ele ganha um dinheiro, ele compra a roupa dele, ele leva dinheiro pra mãe, entendeu? Ele semana comprou um pano de prato, que era meu presente dia das mulheres, me deu um presente, um pano de prato, entendeu? Fiquei feliz com aquilo que ele fez comigo, entendeu? E aí vai levando, ele ganha um trocadinho dele, corta o cabelo dele, comprou o caderno dele, aí foi ele que comprou, entendeu? Se eu pudesse, eu botava ele em outro lugar. Ao todo, mais de 250 milhões de pequenos trabalhadores foram registrados no mundo. Desses, 120 milhões trabalham o dia todo, sem chance de terem outra atividade. No Brasil, são mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 17 anos em situação de trabalho. 2,7 milhões têm menos de 16 anos. A primeira medida, talvez a mais essencial para se combater o trabalho infantil, é a conscientização. Não é? Muitas pessoas não tomaram consciência plena ainda de que essas crianças, filhas de famílias empobrecidas que se veem na contingência de trabalhar para contribuir no sustento em casa, são seres humanos tanto quanto os nossos próprios filhos. Mas ainda há um resíduo muito importante de crianças e adolescentes que ou não vão à escola porque estão trabalhando, ou conjugam escola com o trabalho. E mais de 70% deles em atividades consideradas extremamente nocivas à sua saúde, ao seu desenvolvimento, as chamadas piores formas de trabalho infantil. Então, são necessários esforços ainda mais ingentes a fim de se alcançar esse grupo e permitir a sua incorporação ao sistema educacional. E o que tem sido feito? O programa MPT na escola é exatamente capacitar, treinar educadores,
nos diversos municípios, para que eles, em sala de aula e na comunidade escolar, e juntamente com os municípios, com os chefes, os secretários, não é? Instituam essa política e essa conscientização de erradicação do trabalho infantil. As pessoas às vezes olham para o trabalho infantil achando que ele vai combater a pobreza. Ele faz parte do ciclo, porque eu sou criança, trabalho, não estudo, não invisto na minha qualificação profissional, porque eu estou trabalhando. Chego na idade em que eu posso gerar filhos, tenho filhos, não consegui a educação, não consegui um trabalho em determinado posto, coloco meu filho para trabalhar. Então, o trabalho infantil ele faz parte do ciclo da pobreza. O filho do trabalhador infantil ele vai continuar no trabalho infantil. Isso os dados mostram claramente. Algumas associações e instituições públicas buscam a sensibilização para o tema. O objetivo do Fórum em seu regimento é mobilizar e articular para fortalecer a rede de atenção à criança e adolescente e também as políticas públicas voltadas para esse público. Magistrados e procuradores do trabalho querem a erradicação do trabalho infantil. Os juízes ingressaram levando o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Foi assim que tudo começou. E foram muito bem acolhidos, né? Porque a agenda é um fórum que reúne instituições de toda a ordem, representantes de empregados, de empregadores, da sociedade civil e do governo. As falas dos juízes, a fala dos juízes é uma fala muito acatada, respeitada dentro desses fóruns. É uma fala técnica. A Agenda Bahia pelo Trabalho Decente envolve diversas instituições. E a Caravana Regional pela Erradicação do Trabalho Infantil percorre o Norte e Nordeste desde 2010. O TRT da Bahia e a Amatra 5 são parceiros nesta empreitada. Como vamos começar uma caravana? Então, partimos para os territórios de identidade com os menores índices de desenvolvimento humano, né? Menor IDH, maiores índices de trabalho infantil e menor cobertura do PET, que é a política pública principal de erradicação do trabalho infantil. Eu acredito que esse é o ativismo, né, judicial mesmo, é o ativismo que a gente tem que sair, o juiz tem que sair dos seus gabinetes, ir à rua, ir ao lugar onde está acontecendo esse tipo de trabalho, conscientizar, fazer o que eles podem. É bem verdade que isso não é a função prioritária de um juiz, mas eu acho que todo cidadão deve lutar por uma sociedade melhor, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e o juiz não pode se eximir desse trabalho, não. Eles são parte da sociedade e são o que detém o conhecimento. Então fica mais fácil para o juiz de trabalho falar sobre isso, porque ele sabe como é uma espécie de trabalho negativo, aviltante para uma criança. Nós, magistrados, na realidade, não temos em nossas pautas, em nossos processos, muitas causas relativas ao trabalho infantil. Mas nós temos a percepção do quanto é perversa esta prática e do quanto é ruim para a sociedade que uma criança trabalhe. O juiz do trabalho sabe avaliar que tipo de atividade ou que tipo de ambiente de trabalho aquela criança estará sujeita. Esse trabalho de conscientização é necessário para a sociedade em geral, para as autoridades governamentais, mas também para o Poder Judiciário. Num período de 5 anos, o Ministério do Trabalho contabilizou cerca de 30 mil autorizações expedidas por juízes da infância e da adolescência para que adolescentes trabalhassem. Muitas dessas autorizações em condições absolutamente contrárias aos ditames das convenções da OIT e da própria legislação brasileira. Houve casos de autorização para o trabalho de adolescentes em lixões. Alguns movimentos sociais inserem meninos trabalhadores ou não em atividades culturais e artísticas, tirando-os das ruas. O Projeto Axé em Salvador, na Bahia, é uma organização não governamental que deu certo. Ele iniciou em 1990, foi fundado através de um italiano chamado Cesare di Florio La Rocca, onde ele trabalhava na Unicef, depois ele veio para o Brasil, ficou na Amazônia desenvolvendo um trabalho social e depois ele veio para Salvador. E aí, em junho de 1990, ele resolve, junto com uma equipe, formar o Projeto Axé. E além da rua, ele se estende para as comunidades e também tem um núcleo de apoio à família, acompanhamento à família
e a Juventude, que fica no comércio, na sede do Projeto Axé, onde as famílias podem ir até o projeto, procurar a possibilidade de estar inserindo seus filhos nas atividades desenvolvidas no Axé. Quando entrei no Projeto Axé, eu fui alcançada na rua porque eu vendia na rua, pedia na rua, limpava para-brisa, desenvolvia várias atividades e voltava para minha família, voltava para casa e para a escola. E hoje, o menino que está na rua também, ele tem um pouco dessa história. É o menino que está na rua com a família. Aliás, também o menino que está na rua com a família, que vai desenvolver atividades e estão começando a correr esse risco de se perder nesse ambiente das ruas. Aí a gente tem mais facilidade de alcançá-los. Chega no projeto é bom porque eu aprendo muitas coisas. Eu não sabia nem o que era um teclado. Eu não sabia. Porque tem gente que me falava, o que é teclado? Para me perguntar, para fazer uma pegadinha, eu não sei. Aí eles ficavam todos zangados porque eu pensava que eu já sabia o que era. Aí então, pronto, aqui é o que eu aprendo bastante. Eu aprendo a desenhar, aprendi a tocar música, aprendi também quando eu mexer no computador agora, na artes visuais. E eu gosto muito daqui, porque foi aqui que eu me relevei mais minha mente, me distraí, porque antes eu ficava em casa sem fazer nada de manhã. Nós temos que dar para os mais pobres a melhor educação. Eu penso que já pode, desde já, o juiz do trabalho assumir essa competência. Aliás, em uma reunião realizada em Brasília, em outubro de 2012, juízes do trabalho, juízes da infância e da adolescência, membros do Ministério Público do Trabalho e membros do Ministério Público Comum chegaram à conclusão unânime de que essa competência deveria permanecer com a Justiça do Trabalho.